Como é que se justifica uma ditadura? Se ela é fruto da resistência a uma tentativa de golpe de outro grupo político, daí vale? E se for para impedir que outro país tenha ingerência sobre o seu país? Aliás, o que define uma ditadura? É com essas perguntas que cada grupo político tem de se confrontar se quiser ser honesto intelectualmente. Ditadura, numa leitura bem simplificada e bruta, é o oposto de democracia. É quando todos os mecanismos de distribuição de poder e de controle decisório são concentrados nas mãos de uma só pessoa ou de um só grupo. Ditadura é o que sufoca liberdades políticas e civis daqueles que são diferentes. Para isso, normalmente, uma ditadura é implementada e sustentada por militares. Afinal, é preciso que haja alguém com uma força incontestável, a das armas, para impor suas vontades a todos os outros. Agora, especialmente de uns anos para cá, ficou claro que um ditador não chega ao poder necessariamente por meio de um golpe de Estado. Ele pode se eleger democraticamente e, uma vez instalado no comando, agir para minar as instituições, a tal ponto que elas percam a capacidade de confrontá-lo, de puni-lo. O líder eleito democraticamente vai deteriorando o sistema eleitoral que o botou ali, a reputação dos juízes que podem arbitrar sobre a saúde da democracia e seus participantes. Nas eleições seguintes, que só por serem eleições já soam como democráticas, esse líder arma para prender opositores ou tirá-los das disputas eleitorais, para boicotar o acesso do povo às urnas, para melar a contagem transparente dos votos. E se diante de tudo isso ainda houver uma chance de perder, ameaça com confusão, levantes, insurreição. Soa familiar? Pensou em Donald Trump e Jair Bolsonaro? Pois esse é exatamente o modus operandi de Nicolás Maduro também. E cá entre nós, a parcela da esquerda brasileira que ainda não reconhece em Maduro um líder autoritário e antidemocrático está fazendo malabarismos inaceitáveis para defendê-lo depois de tudo que se sabe do que aconteceu na Venezuela. Por que eu falo parcela da esquerda brasileira? Porque sim, há pessoas na esquerda que já entenderam que não dá para passar pano para Maduro só porque lá na origem do governo de Hugo Chávez havia ideias de esquerda que o norteavam. Olha, esses ideais foram sendo abandonados um a um e Maduro nunca os encampou integralmente. Gente, boa parte da esquerda da Venezuela não apoia Maduro. Rompeu com ele, porque essa coisa de impedir adversários de competir atingia também esse campo. O Partido Comunista da Venezuela rompeu com Maduro em 2020. E assim como o Maré Socialista, criticou duramente a falta de transparência no processo eleitoral. Uma das acusações que a esquerda venezuelana faz ao governo de Maduro é que ele banca candidaturas laranja à esquerda para emprestar alguma legitimidade ao pleito. E que esses candidatos rapidamente reconheceram Maduro como vencedor como parte da estratégia. Então, o que explica o PT e outros militantes de esquerda defenderem Maduro a qualquer custo? É tudo em nome do anti-imperialismo americano? Ou por causa da tentativa de golpe contra Hugo Chávez lá em 2002? Eu sou a Flávia Tavares, editora do Meio. Você ficou sabendo do nosso especial, o Meio Perspectiva IA? A gente preparou um material super completo, com artigos, pesquisa, guia de aplicativos, tudo o que você precisa saber para ter uma conversa inteligente, bem informada sobre essa revolução tecnológica. Esse pacote está disponível para todos os assinantes premium do Meio, em uma versão para desktop e outra para celular. Assine o Meio. Os ditadores e autocratas parecem estar mais espertos do que eram no passado. Eles encontraram formas menos óbvias e violentas de tomar e manter o poder. Mas uma tática é a mesma desde sempre: embaralhar discursos e ideologias e confundir a opinião pública sobre suas intenções. Costumeiramente, dizem agir em defesa da pátria, contra inimigos externos e internos poderosíssimos,
e se autoproclamam os únicos capazes de salvar justamente a democracia do país. É por causa desse novo grau de sofisticação que já há algum tempo cientistas políticos oferecem classificações diferentes para o nível de democracia dos países ou de seu estágio de autocratização. As coisas não são assim preto no branco, mas há formas de medir isso. Um dos parâmetros mais aceitos globalmente é o oferecido pelo Instituto Videm, que junta quase 4.000 pesquisadores de diferentes países para avaliar o estado da democracia em cada nação. Com esse volume de cientistas, claro, elimina-se a possibilidade de viés ideológico nessa avaliação. Os critérios também são objetivos, não são subjetivos. E o saldo é o de que a Venezuela é considerada uma autocracia eleitoral, ou seja, um regime fechado onde há ainda eleições em que a oposição tem alguma chance de ganhar, mas com viés de baixa, por assim dizer, com sinais claros de que há uma tentativa real de acabar com essa possibilidade. Aí a gente chega a 2024 com que cenário? O governo de Maduro agiu pesado para desabilitar ou prender candidatos de oposição. Limitou a votação de venezuelanos que moram no exterior. Barrou observadores internacionais. Mudou locais de votação. Estendeu o horário de votação em alguns outros locais. Chamou embaixadores para reuniões sobre o processo eleitoral. Enfim, alguns truques até lembram o que aconteceu no Brasil em 2022 e que foi corretamente apontado como tentativa de fraude pela esquerda daqui. Teve mais. O TSE deles, o CNE, escondeu as atas da maioria das urnas do país. É nesse ponto que o governo brasileiro está pressionando a Venezuela, assim como quase toda a comunidade internacional. Sem ver esses documentos, não dá para declarar Maduro vencedor, simplesmente não dá. A situação é tão delicada que o presidente Lula, que foi fiador de Maduro por tanto tempo, falando que ele tinha de lutar contra as narrativas construídas contra ele e tal, percebeu que era hora de recuar, e bastante. Ao ouvir falar de ameaça de banho de sangue, se disse assustado, mas vem bancando até aqui a posição firme de não reconhecer a vitória de Maduro enquanto não vir essas atas. Seu partido, o PT, foi em direção diferente. Soltou uma nota em que diz que Maduro foi reeleito e deve seguir dialogando com a oposição. Não, gente. Fraude eleitoral não se resolve com diálogo. A apuração da repórter Luciana Lima, aqui do Meio, dá conta de que Lula não gostou nada disso e pediu para a direção do partido explicar como chegou à nota. O texto diz ainda que os problemas da América Latina e do Caribe devem ser tratados, abre aspas, pelos povos da nossa região, sem nenhum tipo de violência e ingerência externa, fecha aspas. Isso aqui ecoa de forma cristalina o principal argumento da esquerda para justificar todo e qualquer apoio a ditaduras de esquerda pelo mundo. Elas seriam simplesmente uma forma de resistir ao imperialismo americano, talvez a única. Aí começam a pipocar os vídeos que comprovam esse imperialismo, com falas de autoridades dos Estados Unidos, deixando claro que eles querem mesmo é se apossar do petróleo da Venezuela e tudo mais. Rola também a ideia de que os opositores atuam em nome dos interesses capitalistas dos Yankees. Olha, a sede comercial dos Estados Unidos e a possível aliança de opositores a partir dessa visão capitalista de mundo não são falsas. Elas têm base na realidade, não é um delírio esquerdista. Mas também não tem esse ar conspiratório todo. É o que é num mundo globalizado e capitalista, como é essa terra redonda em que vivemos. Supondo, então, que Maduro só haja dessa forma autoritária para proteger a Venezuela da investida imperialista dos Estados Unidos. É isso que basta para se abrir mão da democracia? Mesmo que o povo queira eleger um governo alinhado com os americanos? O mesmo argumento não poderia, então, ser usado pela extrema-direita com relação a países e governos que queiram se alinhar à China ou à Rússia? Essa miopia democrática tem feito o próprio PT justificar o governo ditatorial de Putin, que de esquerda não tem dica de nada, ou exaltar a democracia chinesa, o que soa até como piada, né?
O que me agonia profundamente é ver como parte da militância de esquerda se recusa a admitir o quanto Maduro, Putin e ditadores da direita têm em comum em seus métodos. Porque a ditadura não é ideologia, é forma. É a supressão da democracia em nome de uma visão imposta de mundo, tanto faz de que lado. Aí vem uma separação importante. Uma coisa é o governo de um país, o governo Lula, por exemplo, ter relações diplomáticas e comerciais com ditaduras, de esquerda ou de direita. Mais do que isso, abrir diálogo com elas num esforço de ampliar as chances de um regime democrático vingar nesses países. Outra é chamar isso de democracia. Aí não dá. Meio Perspectiva IA é mais um produto premium do Meio, uma edição especial em PDF com 47 páginas, com artigos que vão a fundo sobre os temas abordados aqui nesse webinar. O Meio nasceu com o propósito de ajudar as pessoas a estarem informadas para lidar com os desafios do mundo moderno. Meio Perspectiva é uma nova forma de retribuir o apoio aos nossos assinantes Premium. Siga o link pelo QR Code que aparece aqui na tela para assinar o Meio Premium e garantir já o seu. São só R$15 por mês. Uma edição especial onde toda a equipe do Meio se esforçou para criar um conteúdo inédito e relevante que você não vai encontrar em outro lugar. Escolhemos a inteligência artificial como tema dessa primeiríssima edição devido ao impacto que ele está tendo em nossas vidas e que só irá aumentar muito nos próximos anos.